Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, irmãos, amém? Deus abençoe, bom dia. É muito bom estarmos aqui na casa de Deus para louvá-lo, bendizê-lo. Você pode pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, já está até no televisor, a bênção aí, ó. Diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Amém. Você pode se assentar. Que maravilha, irmãos. É confiarmos que temos o penhor, a promessa do Espírito Santo. E a promessa do Espírito Santo foi nos dada justamente pela quebra da maldição sobre a morte, porque a morte, ela imperava, ela era uma força sobre as vidas, sobre as almas, ela tinha autoridade, era a rainha das almas, mas em Cristo, pela sua obra redentora e através da sua ressurreição, a morte não tem mais poder sobre aqueles que vivem agora no ministério do penhor do Espírito Santo. Amém? Nós estamos lidando com coisas que atingem a nossa vida física, atingem o nosso mundo emocional. O apóstolo Paulo fala que tudo isso vai ter um tempo. Todas essas coisas que de uma forma direta ou indireta, com notícias ou até mesmo com circunstância de acontecer com você, isso um dia, nesse corpo, vai ter um fim, vai acabar, porque Ele mesmo nos preparou para recebermos o Espírito. E esse momento em que essa mortalidade, porque atravessa cada um de nós, né? Atravessa qualquer pessoa, independente de cor, raça, credo, independente de vida econômica, social, todos sentem a presença terrível, fria, que é viver nesse corpo, que é sentir sensações de perdas. Mas Paulo fala, olha, estamos servindo a Deus nesse corpo, mas com um penhor, porque Ele nos preparou do seu Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Ele diz, quando você fica preso a esses sentimentos, e a razão lógica de estar sempre tentando vencer essas circunstâncias naturais, você se afasta de Deus. Significa, quando a sua mente fica presa só nesse nível de pensamentos, só com as coisas que estão cercando essa vida, você se ausenta do Senhor. Então a tua mente tem que ser absorvida, não pelas coisas mortais, não pelas coisas perecíveis, mas a sua mente tem que ser absorvida pela esperança, pela confiança. O texto é muito claro, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. O verso 7 diz,
justamente o que eu estou falando, porque andamos por fé e não por vista. A igreja do Senhor, ela avança, amém? Ela marcha, amém? A igreja do Senhor, ela tem uma promessa, e nós estamos caminhando para lá. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa obra realizada no Senhor tem um propósito, irmãos. Todo o nosso louvor, toda a nossa mensagem, tudo que é feito é na esperança justamente da promessa de Deus se concluir. E de uma forma tão especial, o verso 8 diz: mas temos confiança, amém? Essa é a nossa fé. O Evangelho, ele não pode se entremear nessa vida, chegar às almas e chegar na camada social com promessa dessa vida aqui, ó. Se o Evangelho promete coisas só dessa vida, perde a sua finalidade, porque Cristo não morreu para isso. Mas a Bíblia diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Essa é a promessa. Paulo está dizendo que o que está transacionado no sentido horizontal significa esse corpo. Nós temos que viver, mas a promessa não é aqui. A promessa não são relacionadas ao sentido da vista, daquilo que estamos olhando, mas ao contrário, nós estamos com confiança de que quando, na verdade, o Senhor nos chamar, nós vamos viver muito melhor. As pessoas, quando não entendem o Evangelho, elas não têm confiança, elas ficam desesperadas. Já viu uma pessoa falar de um outro momento, de um outro tempo, de uma outra esfera de vida, vida após a morte? As pessoas que não têm confiança em Deus se desesperam, né? Ficam aterrorizadas, ficam puxando o macho de cabelo e ficam pensando: e agora? Mas a Bíblia diz: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo está falando justamente a respeito de que a morte já morreu para aquele que está em Cristo. Que todas essas coisas no mundo horizontal já morreram para aqueles que estão em Cristo. Nada pode ser melhor nem maior do que estarmos com Deus, amém? Agora não mais por espelho, por enigma, mas como a Bíblia diz lá em Coríntios 13, né? Nós veremos face a face, estaremos com o Senhor não mais por enigma, mas face a face. E Paulo diz: pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Embora a vida seja muito especial quando estamos em Deus, mas cada cristão, ele é analisado pelo Espírito Santo de Deus. É muito bom quando estamos aqui, porque é a comunhão dos santos, é a convivência, estarmos aqui edificando uns aos outros. É maravilhoso, mas muito mais sabemos que Cristo, agora, pela sua grande presença, Ele perscruta a nossa alma, Ele sabe quem somos. E Paulo está falando disso, que cada um é visto pelo Senhor, e cada um terá a sua recompensa, do modo como vivemos com Ele. E essa presença dentro de nós, ela permanece. E Paulo cita aqui o processo que a salvação produz quando estivermos diante de Deus a respeito das nossas mãos. Né? O verso de número 10, Paulo fala sobre isso. Como está a sua mão? O que você tem colocado na sua mão para apresentar ao Senhor? Paulo fala a respeito disso, que o processo da salvação tem que produzir em nós o fruto da salvação. Porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo. Esse tribunal aqui não é tribunal de condenação, mas é um tribunal de avaliação. O que você fez com a sua vida na obra de Deus?
o que você fez com os dons, ministérios, tempo, o que você deu para o Senhor durante esses anos. Paulo está falando, olha, cada um vai receber segundo o que tiver feito por meio do corpo. E é uma grande verdade, irmãos. Não seria justo se Deus não reconhecesse aqueles que mais se empenharam, aqueles que mais se devotaram, aqueles que mais se entregaram. Não estou falando de salvação, estou falando aqui de galardão. Estou falando aqui de recompensa. Estou falando aqui de resultado do fruto da salvação, do trabalho. E esse trabalho ele é reconhecido da maneira como você fez, porque Deus também avalia. Tem muita gente que faz a obra de Deus reclamando, né? Murmurando, sempre trazendo uma marca em relação a ficar dizendo que é difícil. E a obra de Deus, ela é feita, ela tem que ter realmente uma prova. E essa prova é saber se você está fazendo por amor, se você faz realmente porque ama a Deus, porque você faz porque tem vontade mesmo de ver o reino crescendo, a vontade de ver pessoas sendo alcançadas. Principalmente, o Evangelho é para alcançar vidas. O Evangelho, ele é para proporcionar ao pecador atravessar o abismo da perdição, da destruição e poder chegar e dizer, cheguei agora aonde Deus queria, que é o plano da salvação. Todos nós estávamos perdidos, irmãos. Não tinha um que pudesse se salvar. Não tinha um que pudesse dizer assim, olha, eu estou salvo. Não, todos estávamos perdidos. Paulo diz em Romanos 3:23 que Deus, olhando dos céus abaixo, não viu um justo sequer. Por isso Cristo veio. Então, o maior valor que alguém pode ter nessa vida é alcançar a salvação. E a salvação produz na sua vida o fruto da salvação. É isso que Paulo está dizendo. Olha, você vai receber aquilo que você fez por meio do corpo. Quando Paulo fala o bem ou mal, são o tipo de qualidade dos resultados da obra que você fez. Eu me recordo de muitos irmãos nessa casa. Muitos irmãos. Eu não sou fundador aqui dessa igreja, mas eu peguei uma boa parte. Eu entrei aqui em 1989. E vi muitos irmãos que hoje já não estão mais aqui. Mas se pudessem ver como essa casa está hoje, a alegria dessas pessoas. Por irmãos que doentes trabalhavam, irmãs que faziam comida para os irmãos que estavam aqui trabalhando, e nós vendíamos almoço para construir essa casa espiritual, né? O edifício, o templo físico. E foi muitas lutas, me lembro de irmão Osmar, irmão Antônio Luiz, e tantos outros, irmã Maria Alice, e tantas outras pessoas que aqui nessa obra trabalharam e deram. O próprio pastor Feitosa também foi um guerreiro aqui, o genro dele, o Naldo, e muita gente trabalhou aqui nessa casa espiritual. Mas é isso que eu estou te dizendo, são as obras que foram feitas, serviços ofertados a Deus. E Paulo diz, olha, pensa que isso está esquecido diante de Deus? Não está esquecido, porque todos comparecerão diante o tribunal de Cristo. Esse é o tribunal da recompensa. O tribunal do trono branco é o tribunal da condenação, mas o tribunal de Cristo é o tribunal do galardão. E Paulo diz que antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, as garantias dos nossos trabalhos vai ser reconhecida por Deus, por aquilo que Ele vai nos entregar. Agora nós não sabemos qual é o galardão, qual é a recompensa, mas tenho certeza que ninguém pode mais recompensar o ser humano do que Deus. Deus tem coisas maravilhosas e nós devemos fazer isso com alegria, não murmurando, não reclamando. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, falou assim, poxa, naquele vídeo que você gravou a respeito de escolhas e destinos, para mostrar para o meu filho, eu falei, tá bom, mas por que você não vai com ele para o lugar certo? Por que não vai para a igreja? Porque começam a reclamar
que os filhos estão se influenciando com coisas erradas, mas não tem lugar melhor para se criar os filhos do que a casa de Deus. Não tem lugar melhor. Às vezes você investe, não sou contra, nem estou dizendo que você não deva fazer isso, mas investe um dinheirão para ficar na casa de praia, no hotel à beira-mar, fazer isso, aquilo, mas não investe um tempo com um filho na casa de Deus. Aí depois reclamam, sabe por quê? Porque aqui tem civismo, aqui tem demonstração de educação, como se vive em sociedade, aqui tem orientação para que a criança possa ser desenvolvida, para saber conversar, saber se conhecer. A igreja produz coisas maravilhosas no campo psicológico, no campo moral. Olha, está reclamando no campo moral porque o filho está xingando palavrões, está se envolvendo com pessoas erradas. Por que não traz para a casa de Deus? Onde tem um líder, tem uma pessoa à frente, tem alguém orientando. Só o vídeo vai resolver? Então eu penso, queridos irmãos, que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui. Alguns anos atrás, eu acho que uns 2 anos atrás, se não me engano, uma moça que, por situação de mudar da cidade, teve que sair por causa do trabalho, ela falou assim, a gente se encontrou, ela falou, Heavy, quero te agradecer. Sim, né? Agradecer? Amém. Mas agradecer por quê? Por tudo que você falou no púlpito. Se eu sou hoje essa pessoa, ela se formou, se graduou e foi criada sem pai, eu posso dizer, foi porque eu aprendi você falando, a igreja ensinando. Se eu cheguei onde eu estou hoje, se eu tenho esse emprego, essa formação, foi porque eu aprendi lá na igreja. E eu sinto falta da igreja do Nazareno em Olinda. É isso que eu quero dizer para os irmãos. As coisas vão acontecendo à medida que o reino de Deus não trata só de coisas espirituais, mas trata do ser humano como inteiro, né? Como partícipe dessa vida, que tem também os seus deveres, né? Tem as suas obrigações, mas também tem os seus ônus e os seus bônus. A gente vê que os bônus é muito melhor. E você está aqui na casa de Deus, meu irmão. Você imagine a recompensa que você vai ter nos céus. A recompensa que você vai ter diante de Deus. Tem pessoas que falam assim, olha, eu voltei a estudar porque eu fui incentivado lá com a sua pregação. Eu voltei a fazer uma coisa porque uma irmã falou. É aqui na casa de Deus que nós recebemos as bênçãos, as palavras, os louvores, as orações. Isso tudo, irmãos, vai acontecendo no campo do espírito, da alma e do corpo. E eu quero que vocês entendam isso. Paulo está dizendo, olha, ainda assim, quando chegarmos lá, ele vos dará a devida recompensa. Ou vai ser um desagravo para aqueles que não puderam produzir nada, né? E eu gostaria de pensar com você, o que você está produzindo no reino de Deus? Qual tem sido as obras das suas mãos? Você possa dizer assim, aqui, para minhas mãos estão cheias. Ontem eu estava com a visita em casa e o Carlos Eduardo, fui encontrar com ele e falei, pô, meu irmão, segura aí que eu tenho que sair com a visita. Só veio de longe e eu estava aqui, era 4 e pouca da tarde. Aí as cadeiras só iam chegar à noite. Falei, não posso estar não. Liguei para o irmão Carlos Henrique, liguei para eu não sei quem veio ontem, mas eu sei que as cadeiras estão aí no lugar. Alguém teve que encher as suas mãos aí, né? Alguém teve que trabalhar, botar a mão na massa, amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor? Está falando ali para o pastor Humberto. Pastor Humberto, como é que está o joelho? Como é que está a perna? Ele falou, Heaven, de manhã está 69%, mas à tarde chega a 70%. Porque está voltando aos pouquinhos, né? O pastor Humberto ficou com problema de ácido úrico aí, elevado, e está voltando. Eu falei, poxa, ó, tem que voltar, porque vamos começar a fazer comida de novo à igreja, fabricar quentinhas para vender, voltar a esse ritmo. Ele, Heaven, pode contar comigo, estou aí. Já falou até o que a gente tem que fazer. Está vendo, irmãos? O que você tem em suas mãos para apresentar ao Senhor? O que você tem feito para apresentar ao Senhor? O que nós estamos fazendo aqui, isso tudo vai ficar aqui, glória a Deus, mas estamos fazendo isso aqui para que aqueles que estão ouvindo a mensagem possam ter acesso, possam ter aproximação do reino de Deus. E de maneira, irmãos, que nós não precisamos mudar jamais
o princípio da palavra para alcançar as pessoas. Eu sempre falo aqui na igreja, opinião minha, eu estou aberto para divergência. Eu não acho que a gente tem que ficar fazendo um montão de coisa para atrair as pessoas, mudar culto toda hora. Eu acho que culto é culto. Opinião minha. É abertura, é oração, é louvor, com louvorzão aqui gostoso. É palavra. E para criança, para jovem, para adolescente, para velho, para adulto, é tudo a mesma coisa, porque o culto é culto. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? Cada dia. Então, assim, nós precisamos apresentar a Deus o nosso trabalho, mas esse trabalho tem que promover a glória e o reino de Deus. A glória e o reino de Deus. Irmãos, ontem eu passei em frente ao cemitério e eu estava até esquecido que era feriado. Falei até com o irmão Vitor de manhã, esqueci que era feriado. E passei em multidão de gente, aquela coisa toda. E eu olhei assim e falei, meu Deus, como as pessoas não conhecem o Evangelho. Como as pessoas não entenderam a palavra de Deus. Mas eu estou falando de multidão mesmo. Porque ainda estão procurando pessoas aonde elas não existem mais. Não existem mais. Acabou. A matéria, ela volta ao seu estado de origem. Diz que o corpo voltará ao pó da onde veio. Então ali não tem mais ninguém, gente. Tem sim a lembrança na memória da cabeça da pessoa. Às vezes eu nem lembro mais onde minha mãe foi sepultada, porque ela está em Cristo. Está entendendo o que eu falei aqui? O importante não é esse corpo não, porque esse corpo aqui, Paulo diz, ele mesmo citou aqui, é um tabernáculo, é uma casa ambulante, é um tabernáculo cheio de defeito. Porque eu nunca vi corpinho para dar trabalho, né? Meu Deus e meu pai. Né, meu irmão? O irmão que passou por uma prova violenta um tempo aí, né? Porque esse corpo é limitado. Esses dias eu falei para o Pastor Humberto, você lembra de onde você ficou lá naquele hospital? Ele reve. Eu falei, às vezes eu saio dali orando para o Pastor Humberto, porque não é mole não. Porque o sentimento, você está no hospital e pessoas gemendo, e pessoas falecendo. Esse corpo é nada, mas muito melhor é você pensar na sua vida eterna. Porque um dia a Bíblia diz, né, que esse corpo, ele será ressuscitado. Mas um corpo glorificado, né, irmão? Esse corpo caidinho já era, né? Corpo cheio de dor, cheio de artrose, cheio de artrite, né? Né, Wilson? Graças a Deus em Cristo Jesus, a morte, ela já morreu. Não existe mais para nós nenhuma maldição sobre a morte. Digo isso, irmãos, porque nós ressuscitaremos, como diz a palavra. A palavra diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, né? Arrebatados, num abrir e fechar dos olhos. Vai ser uma piscadinha. Quanto milésimo de segundo que tem uma piscadinha? Dá uma piscadinha para você ver. Vai acontecer isso. Pum. Os mortos ressuscitam e os vivos são transformados para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vai ser rápido. Glória a Deus. Deus abençoe sua manhã. Deus abençoe sua casa, sua família, né? Eu quero que vocês venham à noite. Vamos ceiar, irmãos. Vamos ceiar. Vamos participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento único que Jesus falou que Ele está presente nos elementos, simbolicamente. Ele falou, fazei isto em memória de mim. Porque no tocante à sua presença, Ele está pela sua palavra, está pelo seu Espírito, mas a ceia, de forma simbólica, é a única forma de dizer, eu estou com vocês. Por isso que Ele falou assim para os seus seguidores, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele falava a respeito da ceia, né? Mas os judeus não entenderam, está lá em João capítulo 6, vocês vão ver isso. E Jesus fala, é forte essa palavra que eu dou para vocês, muitos foram embora. Falou,
ele come carne humana, é antropófago? Não. Mas Jesus estava falando do que ele iria fazer, da sua carne, o seu corpo que seria entregue e o seu sangue que seria derramado. E ele representou isso com o pão e o vinho. Foi o que ele fez com os discípulos depois da Páscoa. Depois de comer a Páscoa, Jesus instituiu a Santa Ceia, tendo pegado o pão, dado graças e o vinho, disse: esse pão é meu corpo e esse vinho é meu sangue que é dado para vocês. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Então, nós temos uma forma simbólica, representativa. E através da ceia, quando você diz: Senhor, eu tenho comunhão contigo. Tem pessoas que não dão valor à Santa Ceia. Está errado. Está errado, sabe por quê, irmãos? Nós temos que ter obediência a essa representação. Santa Ceia não salva, batismo não salva, você falar um montão de coisas aí não salva, mas são importantes para que a sua fé, através da obediência, permaneça. E se você é um salvo em Cristo, se você confessou a sua fé nele, meu irmão, você não pode ficar de fora. Você tem que estar na Santa Ceia. Eu ensino isso, irmãos, porque amanhã depois você vai ensinar para os seus filhos. E o filho dos seus filhos, a gente pode ver aí, né, a matriz, como é importante. Nós temos que ensinar a importância. A ceia não salva? Nunca salvou ninguém. Mas a ceia significa o cumprimento da fé e da obediência. É igual o batismo, né? A pessoa fala: pastor, mas o ladrão da cruz, se ele tivesse tempo, meu irmão, ele ia entrar no Rio Jordão. Mas não teve tempo. Então, o batismo, ele segue o cumprimento. Quem crer e for, segue o cumprimento da obediência. Aquele que pode se batizar, tem que se batizar. É assim mesmo. Batismo significa imersão. É você ser sepultado. A outra forma também de sepultamento desse corpo. Você é sepultado. O batismo é como se você estivesse sepultando sua velha natureza e ressuscitando em Cristo. Deus abençoe sua vida. Espero por vocês daqui a pouquinho, às 18 horas. Quero avisar os irmãos que nós teremos reunião dos líderes. Tá lá em cima. Quem é líder de escola dominical, qualquer ministério da igreja, nós teremos essa reunião às 10 horas. E o café da comunhão ficou para o próximo domingo, irmãos. Nós estamos assim numa correria muito grande. Eu falei para a pastora Silva de fazer o café domingo que vem. Normalmente acontece sempre primeiro domingo, mas ontem, né, já tarde, a pastora Silva: pastora, vamos deixar para domingo que vem, porque está todo mundo cansado, ainda, a igreja não está arrumada ainda. Então, domingo que vem, nós já vamos fazer esse café, pastor, já vamos fazer o nosso salão lá em cima. Nosso salão, já tem uma mesa grande lá para colocar essas coisas. Então, domingo que vem, você já pode trazer alguma coisa, tá? Para o café da comunhão. Traz um bolo, traz um queijo, traz um pão. Vamos fazer uma mesa da comunhão. Procure a pastora Silvia. A pastora Silvia sempre tem nos ajudado nesse café, tá bom?